Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje nós vamos falar sobre os nossos sentimentos. Como os nossos sentimentos vão influenciar o nosso dia a dia, tá? É... Sentimento e emoção é a mesma coisa? Não. Vou tentar ser bem prático aqui para vocês entenderem a diferença entre sentimento e emoção. Emoção é a é tudo aquilo que o seu corpo produz diante de uma situação. Por exemplo, mão suar, coração bater mais forte, acelerado, fraqueza ou vontade de correr, força, uma força que você não entende de onde ela surgiu, mas você teve uma força ali para proteger o seu filho, para correr diante de uma situação. E o seu sentimento é a interpretação que você dá para esses comportamentos que você tem dentro do seu corpo. Que podem ser sentimentos de medo, sentimentos de ódio, raiva, paz, amor. O amor é um verbo, né? Amar, mas também é um sentimento, né? Um sentimento de amor. Paz e tantos outros que a gente sabe que existe aí. Vamos dar um exemplo prático para vocês entenderem melhor. Você está andando lá na África. Você foi fazer um passeio na África a pé, né? Então você está andando, tal, tal. De repente, a 2 metros de você tem um leão. E você olha para ele face a face. Então, a fisionomia do seu rosto, quando você faz isso, a sua mão com certeza vai suar. O seu coração vai bater 200 vezes mais rápido, né? Pode ser que dê fraqueza nas suas pernas ou você fica totalmente preparado para correr. Pode ser que você desmaie ou pode ser que você fique paralisado sem saber, sem ter reação nenhuma. Isso é a emoção. Agora, o que é o sentimento? É a interpretação que a sua mente vai dar para essa situação, para esses comportamentos que está dentro de você. Que pode ser de muita alegria, porque você nunca tinha visto um leão face a face, está a 2 metros de um leão. Que felicidade, que alegria que eu estou. Ou medo. Vou morrer. Vou virar ensopado de leão. Não vou dar conta de correr. Só tem eu aqui e o leão. Eu vou ter que correr mais do que o leão. Eu não vou conseguir correr mais do que o leão. Então esse é o sentimento. É a interpretação que eu dei para aquela situação. E cada pessoa vai dar uma interpretação. Em cada pessoa pode surgir um sentimento diferente diante de uma situação, diante de uma experiência. Então, resumindo, vamos focar no que nós hoje nesse vídeo vamos focar no sentimento. E para resumir, então o sentimento é a interpretação que eu Vilman Júnior, que você dá às suas experiências. A interpretação que você dá às experiências. A tudo aquilo que você viu, ouviu, presenciou. Você deu um significado, você deu uma interpretação. Isso é o seu sentimento, tá? E quando que esses sentimentos, quando é que eu começo a ter sentimentos? A ciência já provou que desde a sua vida uterina, quando você estava no útero da sua mãe, todos os sentimentos que os seus pais tiveram, você também sentiu. Foi passado para você. Então, se sua mãe teve medo, se sua mãe teve raiva, se sua mãe sentiu ódio, se sua mãe sentiu alegria, felicidade, tudo isso foi passado para você e você sentiu. E aí você interpretou, você deu um significado para essas experiências, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você estava dentro da barriga da sua mãe. Você deu um significado para cada experiência dessa, para cada sentimento desse, né, que estava dentro, que sua mãe sentiu e foi passado para você. Então, nós começamos a sentir, nós começamos a interpretar a nossa vida, a dar um significado para a nossa vida, desde o ventre da minha mãe.
desde o ventre da nossa mãe. E isso vai de forma mais intensa até os 7 anos de idade, mas pode ir até os 12 e ao longo da sua vida. Mas de forma mais intensa, né, vai até os 7 anos de idade, que é quando a criança ela dá uma interpretação para tudo aquilo que ela está vendo, tudo aquilo que ela está ouvindo, presenciando ali, e isso forma padrões emocionais, e isso vai refletir ao longo da vida dela. Então, desde o útero, né, até os 7 anos de idade, você está formando padrões emocionais. Você está dando significado para esses para aquilo que você está vendo, para aquilo que você está ouvindo, e isso são os seus sentimentos. E isso vai refletir em padrões emocionais, em comportamentos emocionais, em como você vai reagir diante de uma certa situação devido ao seu padrão gerado na sua infância. E isso vai refletir por toda a sua vida. Para que servem os sentimentos, então? Deus nos criou à imagem e semelhança dele. E uma das coisas que nos tornam semelhantes a Deus é o sentimento. O nosso Deus é um Deus de sentimento. A Bíblia fala várias vezes que Deus sentiu alegria, que Deus sentiu tristeza, que Deus sentiu satisfação, que Deus sente ódio do pecado. Deus, quando ele criou o mundo, ele olhou para a sua criação e viu Deus que isso era bom. Ali gerou um sentimento nele. Então, o sentimento é aquilo que dá cor à nossa vida. É aquilo que dá o significado das nossas experiências. Eu vejo, eu deparo diante de uma experiência e eu dou um significado. Isso são os nossos sentimentos. Então, é para isso que servem os sentimentos. Dar significado à nossa vida, dar cor à nossa vida. Mas, como tudo na nossa vida foi afetado pelo pecado, os nossos sentimentos, que Deus criou, perfeitamente lá no início de tudo, também foi afetado pelo pecado. E agora foi distorcido, pelo pecado. E agora, por exemplo, um sentimento de ódio, que Deus sente ódio pelo pecado. O sentimento de ódio foi criado por Deus. E ele era para ser usado para isso, para nós também sentirmos ódio do pecado, ódio de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas agora, como foi distorcido pelo pecado, esse sentimento de ódio, ele tem capacidade de fazer com que eu sinta ódio do meu irmão, ódio da minha esposa. Eu sinto raiva da minha esposa. A raiva foi criado por Deus, um sentimento criado por Deus para eu ter raiva daquilo que me afasta de Deus, ter raiva do pecado e me afastar do pecado. E aí agora eu uso esse sentimento para ter raiva da minha esposa, para ter raiva dos meus filhos, para ter raiva dos meus irmãos. Esse sentimento foi distorcido e tantos outros foi distorcido por causa do pecado que entrou no mundo. Os nossos sentimentos, eles podem nos enganar, nos prender, nos desviar do caminho certo e causar muito sofrimento na nossa vida. Pessoas que são movidas aos sentimentos, elas tendem a errar mais porque agem com mais impulsividade. Age segundo um único pensamento, sem trazer a razão. Elas agem pela emoção somente e de imediato, impulsivo. Então elas tendem a errar mais, elas se machucam mais, se machucam com facilidade. Então tomar uma decisão baseada só no sentimento pode trazer consequências desastrosas para a sua vida. Porque ao sentir raiva de alguém, você pode deixar essa raiva dominar e fazer com que as suas atitudes, os seus comportamentos não sejam boas para com uma pessoa, para com alguém, com aquela situação.
e isso pode trazer consequências desastrosas para a sua vida. Você pode se machucar e você pode machucar um monte de pessoas. Então, os sentimentos servem para dar significado às experiências das nossas vidas. E o que a Bíblia diz, né, a respeito dos sentimentos? Ela fala que nós precisamos lidar com os nossos sentimentos. Nós temos que ter cuidado com os nossos sentimentos. Não podemos nos deixar ser dominados pelos sentimentos. Deus tem sentimento, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, então Ele nos criou com sentimento. Mas nós não podemos ser dominados pelos nossos sentimentos. A minha capacidade de sentir, ela vem de Deus. É um dom de Deus para a minha vida. Se eu não tivesse sentimento, eu seria simplesmente um robô. Então, sentir é um dom de Deus. Veio de Deus para a minha vida. Nós podemos sentir, ser leais, ser fiéis, ser generosos, bondosos, amorosos, carinhosos, mansos, pacientes, compassivos, misericordiosos. Todos são frutos do Espírito Santo. É bom sentir, é bom ter sentimentos, mas eu não posso me deixar levar por eles. Eu não posso tomar uma ação, uma atitude, ter um comportamento simplesmente baseado em um único pensamento. E a Bíblia nos adverte para isso. Lá em Filipenses 2,5 ela diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós temos que pegar os nossos sentimentos e iluminá-los à luz da palavra de Deus, para depois eu ter uma atitude, um comportamento, uma ação. Assim eu vou fazer as coisas de forma correta e certa. Quando eu ajo por impulso, a chance de errar é muito grande. Quando eu ajo simplesmente baseado em um único sentimento, a chance de me frustrar, de dar errado, de magoar alguém, de ferir alguém e de me ferir também é muito grande. Nós podemos entender também o seguinte: os sentimentos, eles podem ser agora sentimentos bons ou sentimentos ruins. Né? Existem esses dois tipos de sentimentos depois que o pecado entrou no mundo. Mas, então no que eu tenho que focar? Eu tenho que focar nos bons sentimentos. Mas para que ter bons sentimentos? Por que eu preciso ter bons sentimentos? Primeira coisa, porque eu sou filho amado de Deus. Eu sou um cristão. Eu sou uma testemunha viva de Deus aqui na terra. Eu sou um discípulo de Jesus. E na mente de Jesus não reinava os maus sentimentos. Por mais que alguém tentava feri-lo, machucá-lo física e emocionalmente, ele sempre tinha uma resposta boa, porque nele reinava os bons pensamentos. Os bons sentimentos, né, na verdade, bons sentimentos, também bons pensamentos. Para combater, eu preciso ter bons sentimentos para combater os meus maus pensamentos. No vídeo anterior da semana passada, onde eu falei sobre os pensamentos, se você ainda não assistiu, vai lá e assiste. Os pensamentos, ele tem poder de gerar em nós sentimentos. Então, os meus pensamentos têm o poder de gerar em mim, os meus pensamentos têm o poder de gerar em mim sentimentos. Então, se eu tenho bons sentimentos, eu também consigo influenciar os meus pensamentos. E assim eu consigo evitar decisões precipitadas, consigo vencer as amarguras, consigo vencer a ansiedade, consigo vencer a depressão, o desespero, o rancor, o ódio, a raiva. Porque nós vimos na semana passada também, nem tudo que eu penso é o que acontece, mas tudo que aconteceu é porque eu pensei. E se os meus pensamentos conseguem influenciar os meus sentimentos também conseguem influenciar os meus pensamentos.
Por isso eu tenho que focar nos bons sentimentos. Ter bons sentimentos faz bem para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Ok? Nós podemos viver uma vida baseada em sentimentos bons ou ter uma vida baseada em sentimentos ruins. Mas é impossível viver uma vida sem sentimentos. É impossível. Não tem como você viver sem um sentimento. Mas isso não significa que eu tenho que ser refém dos meus sentimentos. Você é que dá poder para os seus sentimentos. Você pode sim gerir o que você sente e agir de forma consciente, evitando uma vida de arrependimentos e atitudes impulsivas que vão ferir você e os outros. Quem vive movido pelos sentimentos será uma pessoa instável, sempre desconfiada em relação às coisas de Deus, em relação aos outros. Aprender a controlar as nossas emoções é algo que deve ser trabalhado todos os dias em nossa vida. Nós temos que aprender a trabalhar os nossos sentimentos, para que eles não controlem a nossa vida, mas para que eu possa controlá-los e para que eu possa alimentar somente os sentimentos bons, que me aproximam de Deus, que me aproximam das coisas de Deus. Como lidar então com esses sentimentos? Primeira coisa, ler a Bíblia. Ler a Bíblia, orar a Deus, conhecer a palavra de Deus, vai gerar em nós bons sentimentos. Quando eu sei quem Deus é, quando eu sei quem eu sou em Deus, quando eu conheço qual é a minha missão aqui na Terra, isso me traz bons pensamentos. Isso é capaz de produzir em nós bons sentimentos e bons pensamentos. Conhecer a palavra de Deus, orar a Deus, pedir a Deus, colocar diante de Deus os seus sentimentos, aquilo que você está sentindo. Não tenha medo, não tenha vergonha de falar para Deus realmente em oração aquilo que você está sentindo em relação a Ele, em relação a você, em relação aos outros. Isso vai trazer cura para o seu coração. Isso vai trazer libertação. Isso te traz perdão. Confesse a Deus os seus sentimentos, os seus maus sentimentos, para que Ele possa te perdoar. Peça a Deus para tirar esses sentimentos de dentro de você que não está te fazendo bem, dos quais você está ferindo os outros e sendo ferido. Então, para lidar com os nossos sentimentos, a primeira coisa é ler a palavra de Deus, é conhecer a Deus em intimidade. Quando você conhece a Deus em intimidade, você passa a se conhecer. Você sabe qual é a sua missão, o que você veio fazer aqui na Terra, qual o seu propósito, qual o sentido da sua vida. E isso traz bons sentimentos. Devemos nos submeter os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. Quando vier um sentimento na minha mente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é iluminá-lo com a palavra de Deus. Isso veio de Deus para a minha vida. Isso foi produzido por Deus na minha mente. Eu tenho que prosseguir, tenho que alimentar esse sentimento, ou eu tenho que matar esse sentimento dentro de mim. Aprender a controlar os pensamentos. Eu tenho que aprender a controlar os meus pensamentos, pois eu já falei, os nossos pensamentos, eles influenciam os nossos sentimentos. Eles têm poder de gerar sentimentos em nós. Quando eu penso em coisas ruins, quando eu penso em coisas que trazem
coisas ruins para a minha vida, quando eu penso mal da minha esposa, quando eu penso mal dos meus filhos, isso traz sentimentos ruins na minha mente a respeito deles. Não tem como eu pensar coisa ruim da minha esposa e sentir coisa boa. Não tem como eu pensar coisas boas a respeito da minha esposa e sentir coisa ruim em relação a ela. Então, aprender a controlar os seus pensamentos vai também te ajudar a controlar os seus sentimentos. E se você quer aprender a controlar os seus pensamentos, assiste o outro vídeo. Volta lá. Assista novamente. Lá eu dei dicas de como você controlar os seus pensamentos, pois isso vai te ajudar a ter bons sentimentos. Estabelecer alvos realistas, aceitar os seus limites também te ajuda a lidar com os seus sentimentos. Estabeleça alvo, onde você quer chegar, o que você quer conquistar, quais são as suas metas, os seus objetivos, mas que seja realista, aceitando os seus limites, buscando vencê-los de uma forma não tão exagerada assim de uma vez, ou desistir. Você consegue vencer os seus limites, mas planeje isso, estabeleça esses alvos, esses limites, e isso vai gerar em você bons sentimentos. Tolerar o erro dos outros. Isso reflete a misericórdia de Deus, e isso produz em nós bons sentimentos. Nos ajuda a controlar aquele sentimento de raiva, de ódio, que surge em relação aos outros. Quando eu tolero os erros dos outros, as fraquezas das outras pessoas, quando eu tolero o erro do meu esposo, da minha esposa, quando eu tolero a fraqueza da minha esposa ou do meu esposo, isso me ajuda a ter bons sentimentos em relação a ela, porque eu reflito a misericórdia, a compaixão de Deus em relação àquela pessoa. Jesus já morreu na cruz para perdoar o meu pecado e o pecado da sua esposa ou do seu esposo, dos seus filhos. Então quem é você para não ter misericórdia dessa pessoa? Quem é você para não tolerar os erros, os pecados das outras pessoas? Escolher bem o que você escuta e o que você vê. Isso tem muito poder nos seus sentimentos. Aquilo que você vê através dos filmes, através das palestras, dos vídeos que você assiste no YouTube ou em qualquer outro lugar. Isso tem o poder de mudar os seus sentimentos. Quando você assiste um filme de motivação, de superação, você sai do filme empolgado. Vou fazer. Agora eu vou fazer, agora eu dou conta, agora eu sei como fazer. Amanhã, hoje, agora eu vou fazer isso, isso e isso. Eu consigo. Quando você assiste um filme de terror, você fica com medo. Você tem medo da sombra, das folhas, do vento. Você não consegue ir na cozinha, às vezes, pegar uma água porque está escuro e tem medo, porque assistiu um filme de terror, de suspense. Quando você assiste um filme de romance, você fica mais amoroso, mais carinhoso, mais sensível. Porque os filmes, aquilo que você vê, tem o poder de alterar os seus sentimentos. Então cuide daquilo que você está assistindo, cuide daquilo que você está vendo, pois eles têm o poder de alterar os seus sentimentos. Cuide das músicas que você está ouvindo, pois ela também tem poder de gerar em você sentimentos. Dependendo da música que você escuta, você fica depressivo, cabisbaixo, ou você fica empoderado, alegre, feliz, contente, amoroso. Cuide das músicas que você está ouvindo. Elas têm o poder de influenciar nos seus sentimentos.
Não se compare com os outros. Comparar a minha vida com os outros gera em mim sentimentos ruins muitas vezes, ou sentimentos de soberba, de superioridade. Eu não sou superior a ninguém, ninguém é superior a mim. Somos pessoas diferentes, mas que ao mesmo tempo nos completamos. Precisamos um do outro. Cada um tem a sua função, pois fazemos parte de um corpo. E num corpo não existe uma parte melhor ou pior. Imagine o seu corpo sem um dedo. Você vai ser limitado. Vão ter coisas que você vai ser limitado ali no seu agir. Então, um corpo, ele precisa do corpo inteiro. Tem coisas que você sem consegue se adaptar. Mas, mesmo assim, é às vezes limitado. Tem coisas que você não pode fazer. Então nós precisamos um do outro. Não se compare aos outros. Não compare aquilo que os outros, aquilo que você vê nas redes sociais com a sua vida, pois ali nas redes sociais as pessoas só têm coragem de colocar aquilo de bom que acontece com elas. Aquilo que aconteceu de ruim, ninguém tem coragem de colocar ali. Ninguém tem coragem de colocar ali nas redes sociais os seus pecados, se expor. Então não compare a sua vida com as outras pessoas. Sempre vai existir pessoas melhores que você. Existe e sempre vai existir pessoas melhores que você. Aprende com essas pessoas a ser uma pessoa melhor, a se superar todos os dias. Compare você com você mesmo. Seja 1% melhor a cada dia em relação a você e não em relação aos outros. Sempre vai ter, sempre existiu e vai existir pessoas iguais a você, no mesmo nível que você, e sempre existiu e sempre vai existir pessoas piores que você. Por mais que você se considere o pior, então no fundo, ainda assim vai existir ou existiu pessoas piores do que você. Então não se compare com os outros. Lá em Gálatas 6:4, a palavra de Deus fala o seguinte: prove cada um quais são as suas próprias obras, e então terá causa para exultação, apenas com respeito a si próprio, e não em comparação com outra pessoa. Você tem que se comparar com você. Hoje eu estou sendo melhor do que eu fui ontem. Eu tenho que ser melhor a cada dia em relação a mim. Tenho que procurar a ser melhor hoje do que eu fui ontem, e não com relação aos outros. Eu não posso olhar para a minha vida, me comparar com os outros, achar que eu sou melhor, me considerar que eu sou melhor, julgar melhor que os outros e me gloriar. Ou me olhar para baixo. Nossa, eu queria ser aquela pessoa, olha o tanto que ela é boa nisso, boa naquilo, olha o tanto de coisa que ela tem isso aqui. E aí vem a depressão, eu olho para baixo, eu desisto dos meus sonhos, das minhas coisas, porque eu olho para os outros, eles estão realizando e eu não. Ok. Olhe para você mesmo. Hoje você está sendo melhor do que você foi ontem? Se é, glória a Deus. Se não está, o que você tem que fazer de diferente para colher coisas diferentes? O que é que você tem que aprender para ser melhor hoje do que você foi ontem? Para ser pelo menos 1% melhor. Se eu for 1% melhor a cada dia, em um ano eu estou sendo 360% melhor. Mais de 360% melhor. Intimidade com Deus também nos ajuda a ter bons sentimentos. Não tem como eu ser íntimo de Deus, eu estar na presença de Deus, ali orando, lendo a palavra de Deus, louvando e ter maus pensamentos, maus sentimentos. Intimidade com Deus, busca ter essa intimidade com Deus, porque quando você tem essa intimidade com Deus, você sabe exatamente quem Deus é,
Você sabe do que Ele é capaz de fazer na sua vida. Você conhece tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Você tem um coração grato. Você conhece você. Quando você tem intimidade com Deus, você se conhece. Você sabe quem é você em Deus. Você também conhece os planos de Deus para a sua vida, o seu propósito aqui na terra, por que Deus te criou, o que Deus te chamou para fazer, ser e ter. Tenha intimidade, busque uma intimidade com Deus. Quando você busca uma intimidade com Deus, você começa a ser cheio do Espírito Santo dele. E aí, com o Espírito Santo, você vai ter o domínio próprio. E o domínio próprio é aquilo que vai nos ajudar quando vier um sentimento, eu parar e analisar que tipo de atitude e comportamento eu tenho que ter naquela hora. É o Espírito Santo de Deus que vai te dar esse domínio próprio. O domínio sobre os meus pensamentos, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas palavras, sobre as minhas atitudes, os meus comportamentos. Mas para isso você precisa se aproximar de Deus. Você tem que deixar o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida. Você tem que conhecer o Espírito Santo de Deus. Você tem que se aproximar. Você tem que interessar, buscar. E aí ele vai te dar esse domínio próprio e você não vai agir com impulsividade. Você não vai agir de qualquer jeito, com os padrões emocionais que você criou quando era criança. Você vai ter condições de dar um novo significado a esses padrões, aquelas experiências que você teve para trás. Você vai ter condição de dar uma nova interpretação, um novo entendimento, criar um novo padrão na sua mente. Perdoar as pessoas. Perdoar a todos que te fizeram mal, que te machucaram, que te feriram, que erraram com você, perdoar as situações que aconteceram com você. Isso gera em você bons sentimentos. Bons sentimentos, mas perdoar de coração, de verdade. E não da boca para fora. Te perdoo, mas nunca mais eu quero te ver, nunca mais eu quero te encontrar. Eu te perdoo desde que você fique longe de mim. Jamais você vai entrar na minha casa e eu vou entrar na sua, mas eu te perdoo. Não, eu te perdoo, mas some. E toda vez que você lembra daquela pessoa, surge um sentimento ruim dentro do seu coração, surge uma mágoa, um ódio, um rancor, uma raiva. Ou então você trata essa pessoa como o ídolo da sua vida e você vive em função dela, ou de ser melhor do que ela, ou de provar para ela que ela está errada. E essa pessoa toma o lugar de Deus na sua vida, porque agora você vive em função daquela pessoa que te feriu, te machucou. Quando você perdoa essa pessoa de coração, Deus assume o primeiro lugar da sua vida. Porque agora você não vai viver em função dessa pessoa. Você não precisa de provar que ela está errada. Você não precisa viver para machucar essa pessoa, para mostrar para essa pessoa que você é superior, é melhor. Porque a justiça é de Deus. Você perdoa essa pessoa. E aí você vai ter bons sentimentos. Você tem total condição de lembrar do que aconteceu, lembrar dessa pessoa e só amá-la. Só desejar coisas boas para ela. Ela tem condição, você tem condição de convidá-la para jantar na sua casa, almoçar na sua casa, tomar um café, bater um papo. Ou se ela te chamar, você vai na casa dela sem aquilo te machucar, te ferir. Isso é perdoar. Você tem perdoado as pessoas que têm te ferido, te machucado? Se não, busca a Deus, corre a Deus, porque Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Quando você não perdoa as pessoas, essas pessoas assumem o primeiro lugar na sua vida. Porque você começa a viver em função delas. Ou para provar que elas estão erradas, ou para mostrar para elas que você é melhor, que você está vivendo bem, que você está de boa, que aquilo não te machucou.
mas intimamente você está vivendo simplesmente para provar para aquela pessoa que você está bem ou que ela está errada. E ela virou um ídolo na sua vida. Ela virou o centro da sua vida. Perdoe as pessoas. Peça a Deus condições de perdoar todas as pessoas que te feriram, te magoaram. Peça a Deus condições de perdoar a todos, pois Jesus já morreu na cruz para perdoar o seu pecado e o dela. O pecado dela, se ela já aceitou esse perdão de Deus, já foi perdoado em Cristo. Quem é você para não perdoar? Quem é você para não perdoar a sua esposa, o seu esposo? Jesus já morreu na cruz para perdoar o pecado dele, dela. Perdoe, perdoe. E você vai ver os sentimentos que vão aparecer na sua vida. Perdoe. Fazendo um resumo para a gente encerrar. Os meus pensamentos, os meus sentimentos têm poder sobre a minha vida, sobre a minha realidade. Como? Me fazendo ter atitudes e comportamentos impulsivos, que já foram padronizados na minha infância e que agora eu só reajo. Eu só aplico esse padrão que eu gerei na minha infância hoje, nas minhas atitudes, ações e comportamentos. Os meus sentimentos me afastam de Deus ou me aproximam de Deus. Os meus sentimentos me fazem ter uma vida boa, agradável, ou uma vida de ódio, de depressão, de ansiedade. Os meus sentimentos podem influenciar, então, todo o meu dia a dia. Eles influenciam nas minhas decisões, influenciam nas minhas atitudes, nos meus comportamentos. Eu preciso, então, buscar a Deus em oração, buscar a Deus na leitura da palavra, para gerar em mim bons sentimentos. Eu preciso aprender a controlar os meus pensamentos, para gerar em mim bons sentimentos. Eu preciso ter uma intimidade com Deus para que eu possa conhecer quem Deus é, para que eu possa conhecer quem eu sou em Deus e para que eu possa conhecer qual é a minha missão aqui na Terra. E isso vai gerar bons sentimentos. Eu preciso, então, não me comparar somente comigo. Comparar a minha vida somente comigo. Não comparar com os outros. E ser 1% melhor a cada dia, pelo menos. Isso vai gerar em mim bons sentimentos. Porque sempre existiu e vai existir pessoas melhores, iguais ou piores do que eu. Buscar, sem cessar, ter o domínio próprio. Para que eu não haja de forma impulsiva. Submeter os meus sentimentos à luz da palavra de Deus. Estabelecer alvos realistas, mas desafiadores. Aceitar os meus limites e buscar superá-los. Tolerar o erro dos outros. Escolher bem o que eu vejo e o que eu escuto, pois tudo isso produz sentimentos e pode ser bons ou ruins. A palavra de Deus, quero deixar 3 versículos da palavra de Deus com vocês para a gente encerrar. Um eu já li, fica lá em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Gálatas 5,22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Use, não há limite para usar essas coisas. E tudo isso gera bons sentimentos em você.
Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quando você busca ter intimidade com Deus, Ele vai te mostrar quais são os padrões que você criou na sua infância de sentimentos e que faz você agir, se comportar como você não queria. Pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Muitos é por causa do seu padrão que foi gravado em você, desde o ventre da sua mãe até os 7 anos de idade. Por tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu. Isso gerou um padrão de comportamento, um significado. Quando você tem intimidade com Deus, Ele vai te revelar todos esses padrões errados que existem em você e vai te dar um novo padrão. Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Que Deus abençoe tremendamente os sentimentos que existem dentro de você. Que Deus te dê total condições de perdoar as pessoas que te feriram, seja elas seus pais, seus amigos, professores, quem quer que seja. Que Deus te dê condições de perdoar as situações que ocorreram em você, que fez você produzir um padrão ruim de sentimento e que hoje te faz fazer aquilo que você não queria fazer. Quando você vê, já fez. Agiu na impulsividade. Que Deus abençoe e renove a sua mente para que você tenha bons pensamentos, bons sentimentos. Que Deus possa derramar sobre você a cura física, emocional e espiritual, para que você possa ser uma nova criatura e venha a impactar outras vidas. Que Deus abençoe o seu casamento. Comece agora a plantar bons sentimentos em relação à sua esposa, em relação ao seu esposo, em relação ao seu casamento, que você vai colher bons frutos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez.